Então, eu vou iniciar com o finalzinho de 2007, porque ainda ficou coisa para a gente ver, tá? Então, que foi aquela frase que eu falei para vocês, que eu não estava achando do perdão. Então, o pai fala exatamente assim, ó. O que difere um ser humano do outro é a capacidade que ele tem de perdoar, de entender, de respeitar e de fazer. Isso é o que difere um ser humano bom dos outros. Vocês não estão aqui para ser igual a toda a população na Terra. Vocês têm uma missão. Então, cumpram a missão de vocês. Então, eu acho que ele resume bem tudo que a gente vem falando desde o início do ano. Foram mais ou menos 3 ou 4 aulas sobre o perdão, né? E aí ele resume nessas frases. Um bom ser humano é capaz de perdoar, entender o que está acontecendo, respeitar o outro e fazer. Fazer é o quê? É a ação, é praticar. Né? Então, não adianta eu ficar na teoria se eu não pratico aquilo que eu falo. Então, isso também é uma coisa muito importante. Ele fala, não adianta você ter um milhão de teorias e não colocar nada em prática. Você não está se melhorando, né? Você só se melhora quando você efetivamente põe em prática os conhecimentos que você tem, né? Seja compartilhando eles e seja fazendo disso uma ação diária. Você só evolui a sua capacidade quando você sai da teoria, né, consegue digerir essa teoria e trazer isso para o seu mundo, para o seu dia a dia. Então, aí é o bacana, né, de você ver como você agia no passado e como você passou a agir tendo um entendimento sobre aquilo que está acontecendo. E acho ótimo essa coisa de vocês não estão aqui para ser iguais a toda a população, vocês têm uma missão, né? Quer dizer, não adianta achar que pensar em massa resolve, né? Então, é aquilo de você exercitar, ter o seu próprio entendimento, criar a sua própria opinião, independente da massa. Então, traduzindo um pouco do que ele fala, que você não precisa concordar com o que estão te dizendo. Você precisa respeitar e ter tolerância com aquilo que o outro pensa. Mas o fato de eu não concordar, né, não me faz ter que pensar igual ao outro. Eu posso pensar diferente, mas eu tenho que respeitar e ter tolerância com o pensamento e as atitudes do outro. O outro não pensa como eu, né? E nem todos precisam pensar como eu. Então, acho que essa é a maior divisão que a gente tem no sentido de tolerância, né? Que acho que é o que nós estamos precisando muito hoje. A gente vê que a gente tem Eu muito acho que pouca tolerância, os grupos divididos, com opiniões diferentes, que não se toleram, né? Eu tenho que respeitar o que o outro pensa, a vontade do outro, o que o outro acredita, e eu tenho que fazer a minha opinião prevalecer quando eu coloco. E o outro tem que tolerar também, ele não precisa concordar, ele precisa entender que eu tenho uma opinião diferente da dele. E aí é aquilo, né, de não gerar violência, não gerar agressão, de não concordar com tudo e com todos, né? Então, é não entrar na massa populista de pensamento, né? Ou eu acho que respeito aí ele acaba entrando como uma aceitação, né? Quando você aceita, você respeita. E quando você respeita, tem a aceitação. E as pessoas têm muito, elas às vezes entendem a aceitação como uma coisa estática, e não é, né? A aceitação, ela é algo que ela tem mais movimento do que qualquer outra palavra. Porque para você aceitar o outro, você precisa rearranjar os seus pensamentos. Então, não tem como você pensar diferente, não tem como você aceitar o diferente se você não rearranjar os seus pensamentos. Para haver um rearranjo de pensamentos, é preciso movimento, é preciso sair da inércia e entrar no raciocínio, trazer para a consciência. Então, assim, na palavra aceitação, você tem muito mais movimento do que em qualquer outra das palavras.
Mas E aí, eu acho que isso está muito ligado àquela questão de você, quando eu aceito do outro, eu abandonei a minha certeza e a minha vontade. Então, e a minha tem que prevalecer sobre a do outro, né? E na verdade não é isso, né? O fato de eu respeitar e aceitar a opinião do outro ou a forma de pensamento do outro, não quer dizer que eu concorde com ela. Eu acho que isso a gente não foi ensinado pela sociedade ao longo do tempo, na escola, a pensar diferente, né? A gente pensa em massa, a gente é educado em massa, né? Então, é muito difícil a gente mudar esse ciclo vicioso que a gente tem de pensar como todo mundo, né? Porque quando eu penso diferente, ou eu sou excluído, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Aí vem o julgamento e os adjetivos que a gente dá para isso. Quando, na verdade, a gente deveria ter uma grande aceitação e tolerância, né? Até porque e te eu, faz refletir, escutar o outro te faz refletir se está na hora de você mudar o seu pensamento. Eu isso, vejo uma exatamente. oportunidade, Aceitação não é submissão. É isso aí. é isso, e é uma oportunidade de você repensar o critério que você adotou sobre alguma coisa, né? Te dá a oportunidade de realmente pensar, poxa, é isso, não é? Não, não é. Realmente eu posso mudar. E é isso, a gente pode mudar a forma de pensar e O tempo ter todo, né? construção de valores o tempo todo, né? Porque a mente, o mundo não para, a mente não para, as coisas acontecem e nem tudo que eu pensava há 5 anos atrás eu vou pensar hoje. Falei que eu E o que eu vou. acho interessante é assim, tipo pensar assim, é, de novo esse assunto, só que ele está lá em 2008, né? Isso que eu acho mais interessante. Na verdade, ele está lá em 2007, 2008, ele falando de algo que está tão atual, né? Então, isso mostra que a gente até agora não conseguiu mudar a forma como a gente trabalha os nossos pensamentos, né? E eu acho que é bem isso mesmo. Aí ele pega e fala assim, ó, aí agora eu entro na apostila de 2008, quando ele fala, o ser humano sempre quer ver para crer. Ele não entende que a energia está em todo lugar. E isso é muito abstrato para vocês. Então, assim, se eu sou energia, se tudo é energia e energia é tudo que há, por que eu quero ver? Eu deveria crer antes de querer ver, né? Então, crer que eu posso mudar os meus pensamentos, crer que eu posso fazer essa mudança a todo instante. Então, eu posso o tempo todo fazer qualquer mudança que eu quiser, mas para isso eu tenho que crer antes de querer ver a coisa pronta. E é essa a nossa maior dificuldade, né? É que para que você precisa ter fé, para ter fé você precisa acreditar, para acreditar você precisa ter movimento e tem que sair da zona de conforto, né? É um ciclo. Na verdade, a gente acaba não percebendo o nosso movimento, né? É muito sutil isso. É como eu estava comentando com algumas pessoas agora à tarde. A gente se esquece que a gente trabalha praticamente 65% na inconsciência. A gente vai fazendo automático, sem pensar. A gente não está nem pensando no que a gente está fazendo. Quando você está escovando o dente, você está em todos os lugares, menos no dente que você está escovando. Então, isso é uma coisa importante, né? Você entender que a gente tem que estar presente em tudo que a gente faz. Porque quando você está presente, você está podendo perceber em você mesmo aquela mudança que está sendo feita, né? A importância do agora, né? O que está acontecendo comigo agora? O que eu estou fazendo comigo agora? O que eu tenho para É, resolver agora? Né? O que eu tenho para resolver amanhã fica para amanhã e ele não pode ocupar espaço na minha cabeça. Senão, não vai ter espaço para que as ideias venham ocupar as possibilidades que eu tenho para amanhã. Então, é trabalhar isso, né? É isso aí, e aí ele Fabi. pega e O fala, pai fala bastante isso, né? Me dê a faísca que eu faço fogo. Tudo, tudo, tudo
requer da nossa parte. Esse é o livre-arbítrio, né? O pai fala muito que ele pode fazer com vocês, mas ele não pode fazer por vocês. Essa é uma frase que ele utiliza muito. Por quê? Porque ele respeita o livre-arbítrio. As escolhas têm que ser feitas por nós. E isso começa no pensamento. Qual que era a outra frase que você ia falar? Vocês precisam saber trabalhar a própria mente. Se o pensamento tem ação, ele cria uma reação. Você pensa numa energia, olha o ambiente, resgata aquilo e traz para dentro de você, fazendo outras atividades juntas. Então, aqui ele está mostrando, por exemplo, quando você entra num lugar e você sente que a energia daquele lugar está carregada, ou que alguém está carregado. Então, o que, que você faz? Você continua ali, mas você tem que trabalhar a sua mente. Você tem que trazer a presença. Então, quando que a gente consegue fazer isso? Se você fica com medo, ai, nossa, estou sentindo uma coisa estranha, isso está me dando medo, esse ambiente é meio esquisito. Você não consegue trazer a mente para o agora e trabalhar. Então, quando você pensa, sente que tem alguma coisa, você se conecta, o pensamento é energia, cria uma ação, e toda ação tem uma reação. Então, entrou no ambiente, sentiu que tem outra coisa, em vez de eu me fechar para mim, criando e blindando o meu corpo astral, o que, que eu faço? Eu fico com medo. Quando eu fico com medo, esta energia já se comunicou com a outra. Criou uma ação e uma reação. Agora elas fazem parte de um ser único. Elas estão na mesma frequência. Quando você se blinda, quando você fecha o seu corpo astral, o que, que acontece? Você não se comunica com a energia de lá, porque a sua energia está numa outra frequência e aquela frequência não atinge você. Por quê? Porque ela está neste estágio e você está neste estágio. Então, esta frequência está modulando aqui e você está modulando aqui. Então, elas não se unem. Elas não criam ação e reação, porque elas não estão interligadas. Me fez pensar um pouco também... Eu achei que quando ele falou... Lê de novo essa frase, por favor. Me fez pensar um pouco também nessa energia da massa, né? Quando você entra na energia da massa, você está vibrando igual a massa. Quando você vai para os pensamentos, para a frequência mais sutil, para a vibração mais sutil, não é que você não está na massa, mas você pode potencializar aquilo que é necessário e não o que está todo mundo potencializando, né? Então, se você vê uma agressão e você devolve com agressão, você está devolvendo na mesma moeda, você não está fazendo a diferença. Então, é isso que a gente precisa entender. Ninguém falou que ia ser fácil e ninguém falou que a gente ia conseguir sair todo mundo dessa aula fazendo diferente. A gente está falando de uma apostila de 2008. Então, assim, se lá em 2008 estava falando sobre isso, então isso significa que a mudança, ela é em doses bem homeopáticas, porque a gente não consegue fazer essa transformação na velocidade que seria importante, né? Ele fala assim, ó, vocês precisam saber trabalhar a sua mente. Se o pensamento tem ação, ele cria uma reação. Você pensa numa energia, olha o ambiente, resgata aquilo e traz para dentro de si, fazendo outras atividades juntos. Então, o que ele quer dizer? Independente do ambiente, não é só porque você entrou no lugar ou encontrou uma pessoa que está carregada, alguma coisa. Eu acho que isso serve para o dia a dia em todos os lugares, né? Não pensando só na energia da pessoa ou do ambiente, né? Quando você sabe que as frequências se modulam, é a sua responsabilidade saber a qualidade da vibração que você está gerando. Então, quem é responsável pela energia que é gerada e pela frequência que você está emanando é você, independente do ambiente ou das pessoas que estão ao seu lado. Então, isso eu acho que é um item importante. Eu posso estar num lugar super carregado, mas eu posso entrar e sair totalmente ileso, desde que eu tenha tido a energia correta para estar naquele ambiente. Se você for pensar, quando você faz um descarrego,
Você não vai modular na energia daquele obsessor. Você não vai descer a energia dele. É você que entra com a sutileza, com a alta frequência, com a alta energia, para poder modular e tratar aquele obsessor. Percebe que existe uma diferença direta numa ação e reação? Então, quem é responsável por gerar, ter cabeça firme? Por isso que o pai fala, o médium tem que ter cabeça firme. Né? Tem que entender o que está acontecendo e tem que saber se posicionar perante aquilo que está ocorrendo. Então, no ambiente mediúnico, é muito normal nós recebermos alguns obsessores e termos que tratar alguns obsessores. Né? Mas tratar aquele obsessor, encaminhar aquele obsessor, não na energia e na frequência dele, e sim na energia e na frequência da casa, do médium e da regência que está tendo naquele momento. Então, eu subo a minha frequência para poder, inclusive, fazer essa alavancagem. Vamos ler outra frase. E aí a Juliana escreveu assim, ou transformar o lugar se estivermos preparados na nossa frequência. Então, assim, eu acho que é muito além de transformar o lugar. Né? O nosso trabalho é sempre com a gente mesmo. Então, se eu me blindar e se eu elevar a minha frequência, de certa forma, eu estou trabalhando o lugar também. Porque quando eu elevo a minha frequência, é essa vibração que eu vou emanar para o lugar. Mas eu nunca tenho como objetivo transformar o outro, e sim a mim mesmo. Né? A responsabilidade é sempre transformar a si mesmo, né? Mas o pai dá um exemplo que eu acho sempre tão lúdico e tão bobinho, vamos chamar assim, que assim, você está num quarto escuro, então se esse quarto escuro fosse um ambiente super carregado, né? Você está lá no meio do caos energético, só energia ruim, super pesada tal. Um médium que está blindado e com uma alta frequência de pensamento, ele é luz dentro do ambiente. É como se você acendesse uma lâmpada dentro do quarto. Então, você estava num quarto escuro, mas a um médium com boa cabeça e boa frequência e energia, ele vai iluminar aquele lugar. E ele vai emanar essa luz naquele ambiente. Então, possivelmente, muita daquelas luzes, muito daquela coisa vai se dissolver? Sim. Totalmente? Não. Às vezes você precisa de trabalhos específicos, às vezes você precisa de uma série de intervenções que ajudem, de ferramentas que ajudem, o incenso, às vezes a vela, às vezes até a incorporação, para você pensar num ambiente como um todo. Mas só se lembrem sempre do seguinte, um médium é um ser de luz. Então, um médium bem preparado, um médium que está bem, um médium que sabe trabalhar e tem o conceito de como trabalhar frequência e energia, ele já é luz dentro do ambiente pesado. Né? Então, você pode entrar num quarto escuro. Você é um médium, você vai irradiar a sua energia, né? E vai iluminar parte daquele ambiente ou até aquele ambiente todo. Mas não entre com a responsabilidade ou querendo fazer se você não está preparado, né? Ou foi pedido pela sua entidade, aconselhada pelo seu mestre espiritual, para você entrar e sair fazendo trabalho. Porque o médium, às vezes, se esquece que ele, ao entrar em qualquer outro trabalho, ele se torna responsável pelaquela energia que está naquele local, seja ele um obsessor, seja ele um espírito sem luz, seja ele até um espírito de luz que está não seria um espírito de luz, né? Um espírito perdido e largado até às vezes por opção. Então, quando você entra e faz o trabalho para alguém, você se torna responsável. Então, vamos dizer, se naquele ambiente foi feito um trabalho e tem lá um obsessor que está trabalhando naquele ambiente. Quando você lá e põe o dedo na cumbuca dele, você tem uma conta a acertar. Você tem uma relação a ser tratada. Né? Faz. Né?
todo o trabalho espiritual tem uma eu acho que responsabilidade eu acho que vai muito para grande além de por tudo trás. isso, né? Inclusive, quando... Na verdade, a gente tem que sempre trabalhar com a gente, né? Até me fez, você estava falando aí, me fez ver a próxima frase, que foi assim, ó: a força de uma pessoa está no seu poder mental e no quanto ele aperfeiçoa isso, né? Então, eu acho que até para além da mediunidade, o quanto a gente vive a nossa vida com pensamentos positivos e com uma energia positiva, que vai nos fazer bem, né? Então, eu acho que é sempre isso. O único poder que a gente tem nessa vida é o poder de mudar quem nós somos, né? Então, a partir do momento que você escolhe mudar quem você já altera toda a sua frequência e aí você passa a emanar essa mudança e os outros que estão à sua volta vão se beneficiar disso, né? Então, eu acho que Mas é isso é muito mais mais fácil tentar importante, né? mudar os outros do que eu ter que mudar, né? Sim, né? Então, Eu por ter isso que que a gente acha que a gente vai chegar em algum lugar e a gente vai limpar tudo, a gente vai transformar, a gente vai fazer acontecer. Então, assim, se todos nós tivéssemos como propósito de vida a nossa mudança interior, o mundo não precisaria ser mudado, porque aí todo mundo vibraria a mesma frequência, né? Aonde que está o erro? Mas o que eu É quis engraçado colocar... que aproveitando e fazendo propaganda dos meus cards, ontem eu tirei uma frase aqui, falei, deixa eu tirar uma frase. E aí a frase dizia assim, que cada um de nós veio a esse planeta tocando um instrumento. O problema está quando a gente resolve tocar o instrumento do outro e desmerece o nosso, quando a gente acha que o nosso instrumento não é bom e que o instrumento do outro é melhor. Então, assim, qual é o nosso erro? É sempre achar que a gente tem que cuidar e tem que fazer o outro melhorar. Não, se a gente conseguir se melhorar, já está de bom tamanho, já tipo assim, já é quase que praticamente 70% da batalha vencida, né? Porque o Então, mas é um pouco difícil do que eu é falei das você energias enxergar que em vai você permeando. aquilo que você critica no outro. Então, mas é um pouco disso que a gente estava falando, que quando você entra nesse ambiente, se você está bem, é um médium de luz, consegue emanar essa energia, você contamina o seu ambiente, as pessoas que estão ao seu redor, todas elas vão se melhorando, todas elas são afetadas por energias positivas, né? Energias que estão irradiando. Aquele médium, ele vai ocupando espaço, né? Então, em vez de eu me preocupar em fazer com que o outro pensa e haja como eu entendo ser, se eu souber respeitar o outro, mas emanar amor, emanar luz, emanar essa energia positiva nesse ambiente, todo o ambiente se melhora, né? Eu só quis aproveitar a oportunidade, que eu acho que a frase traz um exemplo muito bom, porque o médium tem disso, né? É o problema do ego, ele achar que ele pode fazer tudo pelos outros ou ele quer mostrar para ele mesmo que ele tem condições de como médium, sair fazendo uma série de trabalhos. Então, a vizinha está com um problema, ele vai lá e opera a vizinha. Aí tem um trabalho feito, ele foi na casa de alguém, numa festa, alguém bebeu e começa a incorporar um obsessor, o nego já vai lá, põe a mão e já trata, chega no ambiente, está ruim, já chama o dono da casa e já fala, olha, sua casa está pesadíssima, senti aqui uma energia péssima, nós precisamos trabalhar isso e sai fazendo. Só que ele sai arrastando tudo com ele. Então, sempre que eu posso, eu explico para poder dizer. Quando você põe a mão no trabalho de alguém, você se torna responsável em dissolver aquela energia até o final. Então, é assim, você tirou da casa do outro, mas você trouxe ele com você. Então, você precisa saber aonde e como você vai fazer. Eu realmente posso fazer isso? Está na minha condição? Eu tenho esta liberdade mediúnica de poder enfrentar isso? Porque, na verdade, muitas vezes
Ele, como médium, ainda não sabe o que ele vai encontrar, né? E aí ele acha que a entidade dele também tem que dar conta, né? E a entidade dele pode não querer ter o mesmo livre-arbítrio que ele. Você não pôs a mão, agora aprende, né? Você não resolveu cozinhar o feijão, então agora você precisa saber como é que faz ele, né? Você não pode cozinhar o feijão, pôr na panela e achar que alguém vai cuidar para você. Então, eu só quis aproveitar essa oportunidade, que vira e mexe, a gente recebe os casos assim, né? O médium liga desesperado que está assim, ou porque fez tal coisa, ou porque se meteu em tal coisa. Olha, resolvi fazer, fiz um trabalho assim, agora estou desse jeito, estou passando mal. Conversa aí. Você foi lá mexer na cumbuca do outro, né? Agora precisa resolver. E aí quer uma solução do pai e da mãe de santo, né? Então, eu acho que é importante sempre lembrar isso para todo mundo. Vamos pegar outra frase. Fiquem atentos no que vocês colocam a mão, hein? Não sai colocando a mão em qualquer coisa. Trabalhem o pensamento, pois ele é a arma mais poderosa que vocês possuem. Vocês têm o poder mental e precisam usar. Então, aproveitem para pensar as coisas que vocês precisam pensar. Aproveitem para emanar energia positiva para os outros, para a sua própria casa e para você. Imagine, pense e desenvolva pensamentos positivos para alcançar as suas necessidades. Eu acho que essa frase dele, a gente pode resumir numa outra frase que ele constantemente fala, né? Vocês gastam a mesma coisa pensando positivo ou negativo. É exatamente a mesma energia produzida, só que aí a frequência é que vai mudar. Então, você tem 50% você pode pensar negativo ou 50% você pode pensar positivo. Você tem o mesmo esforço mental de pensar. Então, pense positivo. Eu sei que é difícil e nem todas as horas e em todas as situações a gente consegue, né, ser aquele anjinho bonitinho que bate as asinhas, né? A gente tem um monte de pensamento, de dúvida, de insegurança que dá. Mas se eu consigo perceber este pensamento, mude ele. Anule aquele que você pensou negativo e pense automaticamente uma coisa positiva, né? O positivo sempre vai fazer o contraponto do negativo. Então, sempre que puder, respira e pensa, e tente já pensar alguma coisa positiva sobre aquela situação. Se pensou algo negativo, se não deu tempo de respirar, já foi no impulso e soltou, tudo bem, anula, né? Repense, anule o negativo com uma frase positiva, com um desenvolvimento de alta frequência, né? Teve os 5 minutos, aceitei, entendi, e aí desenvolve um pensamento positivo em cima dele, né? Porque você anula e a luz é mais forte que a escuridão, né? A luz se expande na escuridão. Então, você vai iluminar, né? A gente nesse raciocínio que a gente tem de estar no piloto automático para tudo, a gente acaba cometendo muito isso. A falta de oportunidade que a gente nos dá de pensar diferente, positivamente para alguma situação. Gente, está claro? Vocês estão entendendo, pegando as frases, a gente tentando rebater? Como é que vocês estão recebendo isso aí? Ó, o Luiz acabou de escrever aí, é só respirar fundo e confiar para reverter. É isso mesmo. Esse fim de semana, eu participei de um encontro. O duro é aprender a respirar antes. Dri. Então, esse fim de semana eu participei de um encontro e aí a pessoa que estava orientando, ela falou exatamente isso que o Luiz falou, né? Quando a gente começa Você a empreender esse eu que falo? Quê? Você participe e eu que falo. Eu não participei. Não entendi. Não, eu não falei. O Luiz Lima. Luiz Lima falou aí. Que respira e acredita nos comentários. Então, a pessoa trouxe um exemplo que foi bem legal, o exemplo que ela trouxe. Ela estava falando justamente disso, né? Da frequência que a gente resolve emanar. Então, ela pega e dá o seguinte exemplo, que quando a China invadiu o Tibete,
O Dalai Lama sentiu muita raiva, ele sentiu muito ódio dos chineses. Né? Então, assim, não é que ele não sente, estão invadindo o Tibete, deixa eu respirar. Não, não é isso. Ele acolheu tudo aquilo que ele sentiu, então veio a raiva, veio o ódio. No princípio, ele quis partir para a luta, para a arma, para aquela coisa toda, e aí depois ele respirou e ele conseguiu direcionar todos esses sentimentos que estavam dentro dele para uma ação positiva. Então, se você perguntar para ele, não sei, eu estou supondo que ele vai responder, mas se você perguntar para ele, você concorda que os chineses invadiram o Tibete? Ele vai te responder, eu não concordo. Então por que você não fez nada? Eu fiz aquilo que estava dentro das minhas possibilidades de fazer, aquilo que eu acreditava como verdadeiro. Então, assim, se alguém vem e me mata e eu vou lá e mato a pessoa também, eu estou na mesma moeda. Né? Se o assaltante me assalta e eu assalto ele também, eu também estou na mesma moeda. Então, é isso que a gente precisa começar a entender. Eu posso ter o sentimento, eu vou ter, eu sou um ser humano, eu não fujo desse sentimento. O segundo passo que é o importante. Tá, eu senti a raiva. E agora, o que eu vou fazer com essa raiva? Para que lado eu vou? Que caminho eu vou escolher para poder trabalhar essa raiva? Então, foi o que o Luiz falou. Aí você respira, acredita e vai em frente, né? Seja no que for. Se você acredita que você tem que ir para a guerra, então é isso que você vai fazer, você vai ir para a guerra. Agora, se você acredita que você precisa elevar os seus pensamentos e que isso você pode não concordar, mas tem uma razão de ser, então é aonde você busca a calma e a tranquilidade para poder saber como agir, né? Vamos pegar outra frase. Vamos. Você perguntou aí o que o pessoal estava achando, todo mundo falou que tá bom. Eu estou lendo aqui. Eu tô seguindo. Vai ler a frase. Então aí o pai coloca assim, que como a gente tem, que a força do pensamento está dentro da gente. Então, portanto, entendam, o silêncio é importantíssimo, pois é ele que gera a energia do pensamento, que volta para isso que a gente falou. Né? Então, sentiu a raiva? Recolhe, silencia. E aí, quando você silencia, quando você não fala, você pensa. Quando você pensa, você consegue criar uma ação. E aí, esta ação vai ter uma reação. Então, esse momento é importantíssimo para a sua evolução, para que você possa entrar em contato com essa energia mental. Qual é a energia mental? É a energia do silêncio, de parar, de respirar, de compreender aquilo que está se apresentando. Você leu aí, eu fiquei rindo aqui, porque é o seguinte, a gente fala muita besteira, né? No impulso de uma situação, a gente normalmente só fala besteira ou age incorretamente. Agir sem pensar, né? Respondi de bate pronto. Então, esse respirar, esse trazer, é ter controle das suas próprias palavras, né? Tem um outro ditado que diz que se falar fosse melhor do que escutar, a gente tinha duas bocas e um ouvido só. Na verdade, a gente erra muito quando a gente fala por impulso, quando a gente fala na reação. Né? Quando a gente consegue falar por ação, que é algo pensado, algo que reflete o meu sentimento de uma forma coesa, e não por impulso, então é ação e reação. Né? A resposta de supetão, ela é uma reação. Então, dificilmente, ela vai estar embasada, às vezes até na verdade daquilo que eu sinto e penso. Então, esse silenciar nada mais é do que o respirar. Então, absorve aquilo, respira, pensa, e aí você fala. Pode parecer que esses 3, 4, 5 segundos sejam nada, mas ele pode fazer toda a diferença dependendo do grau que a coisa esteja acontecendo. Vamos em outra. E aí ele traz 2 exemplos de meditação. Explodiu, Flávio. Oi? A Fabi colocou.
que acredito que toda vez que explodimos, perdemos razão. Eu acho que 99% das vezes. É o ato Eu incontrolável gostei da mais do reação exemplo e da da Nath. reação. Principalmente quando você envia um e-mail nervoso para o chefe. E aí tudo vai por água abaixo, porque chefe é chefe, né? Então, aí o pai pega e fala que a gente não precisa fazer uma meditação mirabolante, que a gente sempre tem na ideia que meditações são posições mirabolantes, são situações mirabolantes. Não. Aí ele traz vários exemplos. Eu estou bem. Então, se você visualizar, pensar e agradecer, as meditações podem ser curtas. Eu estou bem. Meu corpo físico está bem. Minha mente está bem. Minha mente está tranquila. O meu campo vibratório está maior e está positivo. Eu sinto a energia do ambiente e colaboro com ela. Eu gosto dessa luz. Esta luz me banha e me traz tranquilidade. E aí ele Aí faz uma são vários meditação. gatilhos, né? Ele tá dando Sim, vários exemplos, né? Em cada situação você pode usar uma, não que você vai usar todas, né? Mas são vários gatilhos que você pode ir absorvendo para o dia a dia, né? Para você pensar. Então, você achou que você não está muito bem? Harmoniza o seu corpo físico, mental e espiritual. Então, eu estou bem, né? Minhas moléculas estão bem, eu estou irradiando, né? Estou absorvendo luz, né? Então, se é na matéria, se é no mental, se é aquele dia que minha cabeça está 1000 por hora, harmonizo o mental, né? E tem o espiritual. Então, se você consegue fazer uma meditação andando, né? Dirigindo, é pensar. Meditar é pensar, é repetir pensamentos. Então, é você trazer você para o eu. É você ter controle daquele momento que você parou o seu pensamento e está trabalhando ele dentro de você. Você pode estar fazendo uma reunião e, ao mesmo tempo, você está aqui emanando esta energia para o ambiente. Então, se eu acredito que eu sou luz e eu sinto que o ambiente não está bom, eu vou me blindar, mas não quer dizer que eu não possa irradiar luz para aquelas pessoas que estão lá ou para aquele ambiente. Então, eu vou estar aqui, eu vou estar conversando, vou estar falando, mas eu estou também sendo múltiplo, emanando energia, emanando luz. Então, isso é pensamento. Isso você faz com a sua capacidade mental, né? Que vai se interligar com o espiritual, né? E vai para todo aquele ambiente. Se é no físico, ele vai vir para o físico. Se é espiritual, ele vai para o espiritual. Então, esta gama, seja no seu corpo físico ou irradiando no ambiente. Vamos lá, mais uma que dá tempo. sabedoria não é o quanto você usa a sua inteligência. Sabedoria é o quanto você sabe amar. Acho que essa é bem profunda, né? Acho que não merece nem comentário. Então vamos mais uma. Pula E aí, essa. para fechar com chave de ouro, e tá lá em 2007, não é de agora, já falamos bastante. Agora vamos esperar as mudanças de atitude, de palavra e de pensamento de vocês. Eu estou criando uma ação coletiva em vocês para que repensem as formas de pensar. Isso leva a uma mudança mental e vocês vão ter que exercitar isto em vocês. Eu planto sementes, mas são vocês que têm que regar. Aproveite e releiam as minhas apostilas, 2007. Tratem as palavras, tragam as palavras para dentro de vocês, porque isso é um exercício de pensamento. Desde que o livre-arbítrio de você permita, eu quero que vocês melhorem, mas eu preciso do livre-arbítrio de vocês. Eu só consigo potencializar a energia de vocês se vocês crescerem nos seus pensamentos.
É isso. Veio um monte de Para coisa na minha fechar as cabeça tamancadas escutando isso. 2008, 2009. Mas vieram várias coisas na minha cabeça, né? A primeira coisa assim, tem que ser uma entidade de muita luz, né? Para poder respeitar o livre-arbítrio de cada um dos filhos dele, né? Nós somos em muitos no centro. Absolutamente Travou, não nada sei se eu para... travei também. Deu uma travada aqui. Deu uma travada, não sei o de vocês. Então, o que eu estou dizendo assim, é bonito de ver como uma entidade de tanta luz respeita o livre-arbítrio, não impõe nada para nenhum dos médiuns dele, né? A segunda coisa que rapidamente passou para mim em 2007, ele falou de plantar sementes. No início da pandemia, ali em finalzinho de Ele março, ele deixou uma deu mensagem. ele chegou uma mensagem, uma psicografia, falando exatamente que ele havia plantado sementes e que agora era o momento de germinar, né? Então, essa psicografia foi dada agora, no início da pandemia, com toda essa situação acontecendo, e ele foi a única que foi dada para que a gente se preparasse para esse período, né? Mas ele volta em 2007 falando as mesmas palavras sobre as sementes. Luiz, eu acho que esse exemplo de humildade é que a gente precisa aprender com as entidades, né? De respeitar o próximo, respeitar, ele vai dar terra, ele vai afofar, ele planta semente, mas o regar é de cada um de nós, né? Então, assim, olha a profundidade e o respeito que uma entidade com tanta luz nos oferece, né? E a gente aqui é tão intolerante, é tão egocentrismo nosso em tantas ações que a gente tem e como a gente julga, né? Ah, fulano não fez, né? Mas ele tem o tempo dele para poder absorver, né? E talvez ele não tenha feito porque ele não acha que tenha que ser feito. Eu que estou achando que o outro tem que fazer. Quer dizer, tem tanta lição nesse parágrafo que ele coloca que assim é bonito realmente reler as apostilas, fazer a gente refletir, né, gente? E até perceber o quanto a gente mudou de 2007 para cá. Eu tenho certeza. Se nós ainda estamos juntos, se esse centro tem uma corrente tão bonita e tão forte como nós temos, onde cada um de nós participa, todos nós somos elo de uma grande corrente, quanto é importante a gente perceber o que eu pensava e como eu agi em 2007 e como eu penso e estou agindo hoje. Eu tenho certeza que cada um de nós nos melhoramos em alguma coisa, né? A gente não está igual a como estava em 2007. A gente não está passando por essa pandemia nas mesmas condições que tantas outras pessoas. Até pela oportunidade de estar aqui, de ver um grupo aqui reunido, fazendo algo, né, que são as meditações, que é uma corrente de fé, uma corrente de energia para tanta coisa. Então, eu acho que essa frase emociona, porque... Ah, ele tá no inferno astral dele, meu Deus. Semana que vem ele faz aniversário. Ele está É sensível. E bonito sem de dizer que a ver. criatura é canceriana, né? Então. Eu acho que uma coisa que a gente tem que Bonito lembrar de ver. também é que Realmente ninguém falou que vai ser um caminho é o que o Luiz linear, né? colocou, né? Não, não é linear, a vida não é linear. A gente é cheio de altos e baixos, né? É isso aí, Aninha, estamos juntos. Somos cancerianos com muito orgulho e nos emocionamos mesmo, porque é uma frase dita em 2007 que é tão presente, né? Não, eu choro de alegria, gente. Eu me emociono por gratidão de ter a oportunidade de receber ensinamentos de uma entidade com tanta luz, que nos ensina tantas coisas, e a gente que é muito pequenininho ainda
de não perceber essas pequenas coisas, as pequenas palavras que são ditas, né? E de todo dia realmente ter a oportunidade de usar para mim, né? E tentar emanar o máximo possível para os outros. Estou preocupado que a gente vai cair, acho que faltam uns 3, 4 minutos, né? E é isso aí, Mais Yolanda, ou é o que o menos pai isso. fala. Mas ainda não avisou aqui, não. Todos nós juntos somos mais fortes. Então, é isso que eu acho que é isso que a gente precisa entender, né? Não é que é um caminho linear e que vai ser fácil. Não, é um caminho cheio de curvas. Às vezes a gente dá uma voltadinha e vai, e volta, e vai. Né? Tem até uma brincadeira que coloca, né? Inspira, expira e não pira. Tem uma surtada aí no meio, mas o importante é continuar, né? Caminhar e continuar nessa caminhada, né? Eu acho que é isso, gente. E Legal. eu encerro deixando essa frase, ó, sabedoria não é o quanto sabemos, é o quanto amamos. É diferente. Exatamente, é como a flor de lótus, que ela se fecunda no lodo, né? E aí é dele que ela floresce para poder sair em todas as Foi pessoas. a nossa motivação do nome do centro. Estamos todos no lodo de forma igual. Vamos florescer todos juntos, né? E vamos sair para fora com uma linda flor. Gente, super obrigado. Obrigado pela aula, pela companhia de vocês. A gente... Não vai ter aula, Adri. A Adri pergunta se vai ter aula semana que vem. Não vai ter. Eu vou dar o cano em todo mundo. A gente vai pular a aula da semana que vem, do dia 29, que cai na segunda, mas vai ter a meditação às 18 horas. Então, a gente vai fazer, porque é uma corrente grande, que a gente está fazendo um trabalho espiritual extremamente importante. Então, nós vamos manter a meditação às 18 horas, mas a gente vai dar o cano aí e na aula às 20 horas. Mas na outra semana a gente volta a casa com as aulas e eu vou ter oportunidade na meditação das 18 horas fazer junto com a Rose e ver vocês Na um pouquinho. meditação das 18 horas a gente canta parabéns. Tá bom? Muito obrigado, obrigado por todo mundo. Fico muito feliz de ver um monte de gente e mata um pouco da saudade, acalenta os corações, né? Então, eu fico feliz aí. Muito obrigado pela companhia de vocês e que todos nós podemos, através dessas aulas, revendas as apostilas e os ensinamentos espirituais, a gente possa ser como pequena conta-gotas que nos ajude a pensar no dia a dia. Gratidão por todo mundo. Um beijo, fiquem super bem. Conselho, leiam as apostilas.